Existe uma palavra muito fascinante na Bíblia Sagrada que vai te ajudar a entender coisas importantes na sua vida no dia de hoje. Encontra-se no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, no capítulo número 1, no versículo número 1, que diz assim: a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. No princípio, no começo de todas as coisas, Deus criou os céus e a terra. Como se dissesse que o pintor, o artista, construiu a moldura primeiro, antes de criar sua obra-prima. De maneira que eu vejo o céu e a terra como a estrutura para aquilo que viria. E no versículo número 2 está escrito: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Antes de eu continuar esse versículo, eu queria ressaltar. Na verdade, essa é a mensagem que eu quero trazer. Aqui diz: antes de tudo ser feito, como nós conhecemos hoje, a beleza das montanhas, das flores da praia, sabe? O profundo dos mares, a riqueza de vida que tem nos mares com os peixes, as baleias, os tubarões, as tartarugas, antes das árvores e as frutas e as plantações, os animais, os mamíferos fofinhos e os répteis e anfíbios, aqueles animais que dão calafrio na gente. Antes do sol, que é tão bonito e traz tanta vida e esperança pra gente, antes da beleza da lua e dos mistérios das estrelas, antes de toda essa beleza fascinante que nos faz querer sair, viajar e conhecer o mundo todo, que nos instiga a contemplar e encontrar o Senhor Deus na natureza. Antes do homem e da mulher existir e a gente poder se relacionar, ter uma família e viver experiências maravilhosas. Antes de tudo isso, quem diria? A terra era sem forma e vazia, totalmente sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, escuridão. Não havia forma, não havia nada, só havia escuridão sobre a face do abismo. Porém, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O movimento do Espírito de Deus traz vida, é que gera vida. Ele se movia sobre a face das águas. E, aqui no versículo 3, diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. A primeira ação de Deus. O mais extraordinário que essa palavra traz é trazer à tona essa verdade, essa revelação poderosa de que antes de todas as maravilhas que existem hoje, não tinha nada. Então, hoje na sua vida, você pode olhar para um lado, você pode olhar para o outro, você pode olhar para cima, você pode olhar para baixo e não tá vendo forma, e não tá vendo nada, não tá vendo e não estar discernindo, só escuridão.
mas isso não determina, isso não impede de que algo extraordinário nasça e aconteça, porque não foi o homem que criou a vida e todas as coisas, foi Deus. Basta que o Espírito de Deus se mova sobre a face das águas do seu coração, da sua vida, dos seus parentes, do seu trabalho, no seu ambiente, dos seus sonhos, das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus medos, das suas preocupações, dos seus anseios. Essa é a palavra que eu quero trazer para você. Também tem um versículo maravilhoso na Bíblia que diz: Deus fala, Deus alerta, para a gente não se preocupar com nada nessa vida. E ele faz menção de que os passarinhos dos céus são cuidados por Deus. É Deus que provém o alimento para eles, é Deus que provém tudo o que eles precisam. E nessa mesma palavra, Deus fala sobre olhar para os lírios do campo. Eles são tão belos, tão cuidados, e eles logo vão ser cortados, né? Logo vão murchar, mas mesmo que a vida deles seja tão breve, isso não impediu Deus de fazê-los extraordinários, belos, para a glória de Deus. E a mensagem diz: se para essas coisas tão pequenas, Deus é tão cuidadoso, que dirá para os seus filhos, que valem muito mais do que muitos passarinhos. Então, ouvir de Deus, não se preocupe com nada. Pode parecer impossível, mas é porque você já parou para pensar em que estado emocional e mental você fica quando está preocupado? Você fica em trevas, você fica cego para aquilo que está ao seu redor. E não te ajuda, realmente. Às vezes a gente tem uma falsa impressão que se a gente ficar preocupado, a gente está dando importância para a situação. Vamos resolver. Pensando nisso, né? Fritando a cuca, saindo fumacinha daqui de cima, mas não é verdade. Mas quando a gente entrega para o Senhor em oração as coisas que nos preocupam, então a gente está demonstrando que confia nele, demonstrando, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa pequenice, a nossa dependência de Deus. Isso permite com que ele haja nas nossas vidas. Isso permita com que ele olhe para a nossa vida, para cada situação que a gente apresentou para ele, porque é fundamental que a gente apresente para ele. E então ele vai poder olhar para isso que a gente apresentou, pegar nas mãos, a partir do momento que a gente apresentou e entregou constantemente a ele. E ele vai dizer: haja luz. E vai haver luz. E essa luz vai ser boa. E aí Deus vai começar a fazer separação entre a luz e as trevas na sua vida, em cada área da sua vida, nos seus pensamentos, fazendo separação entre os pensamentos dele que ele tem para você e de todo o engano, de toda a sofisma e altivez do inimigo, de todo pensamento bom e de todo pensamento negativo, de toda imaginação boa, de toda imaginação das trevas. Ele vai fazer separação entre tudo aquilo que ele tem para você, que é a vontade dele, e tudo aquilo que foi fomentado pela sua vontade ou por comparação, ou por aquilo que você acredita que é para você, mas a palavra de Deus também diz que o nosso coração é enganoso. Por isso, a gente precisa apresentar para o Senhor aquilo que está no nosso coração. A palavra de Deus também fala: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas entreguem, lancem ao Senhor as vossas ansiedades. Isso nos dias de hoje pode parecer muito absurdo de se escutar, onde uma das maiores epidemias é a ansiedade, é a depressão, né? Essas doenças psicossomáticas. Quem nos dias de hoje não está cometido de alguma ansiedade, alguma preocupação, ou até mesmo depressão e outras coisas, né? Só que isso tem a ver com a fé, né? Então, o que eu quero dizer?
quando a gente dá ouvidos e deixa a ansiedade dominar, quando a gente permite que as nossas emoções dirijam a nossa vida, ao invés da gente conscientemente dirigir as nossas emoções, então a gente pode até não admitir, pode até não ser a nossa sincera intenção, mas é como se a gente estivesse dizendo: não confio em Deus, porque eu tô ansioso, eu tô preocupado. Mas quem cuida não é Deus? Quem criou os céus e a terra e tudo de mais extraordinário e incrível não foi Deus? Então, o que que ele não vai poder fazer por nós? São poucos minutos para poder expressar tudo o que eu gostaria e tudo que eu poderia colocar para enriquecer essa mensagem, para que talvez ela faça mais sentido, ou que fique mais parruda de significado, de exemplos. Mas essa é a oportunidade de você hoje fazer um comprometimento com você mesmo e com Deus, de meditar todos os dias na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é vida e ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela faz divisão entre a alma e o espírito, ela julga as intenções do coração. Então, se você tá sofrendo, se você tá em trevas, se você olha para o lado e para o outro e não tá vendo nada, deixa Deus criar luz na sua vida. E para isso acontecer, você só precisa ir em busca do Senhor. A palavra dele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, a partir do momento que você abrir a Bíblia, ou entrar no aplicativo da Bíblia, e ler a palavra, antes fazer uma pequena oração. Oração é falar com Deus. Então você pede para o Espírito Santo, que é o autor da palavra, falar com você, porque você está precisando de ajuda. A palavra de Deus vai falar com você. E eu só quero dizer: Deus abençoe a sua vida. Eu acredito que a palavra de Deus tem o poder para te abençoar nesse momento, para trazer alento, para te trazer afeto, para te trazer cura, para te trazer libertação, para revelar a salvação de Cristo Jesus na sua vida, para te trazer paz, para testemunhar dele mesmo, para que você saiba que essas palavras que muitos de nós dizemos e repetimos, elas são fiéis e verdadeiras e são ricas de propósito. A paz do Senhor Jesus. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.